Sexta-feira, 29 de novembro. Estudo adicional. Vou ler para vocês uma parte do capítulo Deus Conosco em Fogo Cruzado, que está no livro O Desejado de Todas as Nações, da autora Ellen White. Abre aspas. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala da humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Como o sumo sacerdote deixava as suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53:5. Cristo foi tratado como nós mereceríamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Ou seja, quando Jesus estava no céu, ele era adorado por todos os anjos, certo? E quando ele se tornou um de nós, foi uma humilhação, quer dizer, ele é como se ele tivesse sido rebaixado de posto, vamos dizer assim. Ele era o maioral lá no céu e aqui ele se tornou um servo. No Antigo Testamento, na época dos serviços que existiam no templo, existiam os sacerdotes e eles usavam roupas simples, porém de linho, e tinha todo um ritual para limpeza, higiene. É uma coisa espetacular a respeito da higiene dessas pessoas, dos sacerdotes que serviam no templo. Havia um sumo sacerdote apenas, e este sumo sacerdote tinha vestes especiais para quando ele fosse fazer o ritual dele para a purificação do templo. Eram vestes muito significativas. Ou seja, uma vez por ano, o santuário aqui da terra, ele era purificado. Aí sim o sacerdote então vestia suas vestes especiais para entrar no lugar santíssimo. Jesus estava no lugar santíssimo, porque o céu era o santuário. Então o que ele fez? Ele fez ao contrário. Ele largou as vestes dele lá no céu, de rei, de um ser adorado por todos, e veio aqui se transformar em um de nós. Então, quando ele obedeceu a Deus até o fim da vida dele e morreu por nós, ali ele foi o sacrifício e ao mesmo tempo ele foi o sacerdote por nós. Então, o castigo que nós teríamos que pagar pelos nossos pecados, não teria como. Por isso Jesus pegou os pecados de todo ser humano, de toda a humanidade,
e transferiu para ele mesmo, como se o corpo dele fosse o templo que precisava ser purificado. E no templo só existia purificação quando o cordeirinho era sacrificado. Ou seja, Jesus deu o próprio sangue dele para purificar cada um de nós. E esse castigo que ele recebeu era para cada um de nós. Eu e você recebemos, e não Cristo. Então, tudo que ele fez foi por amor aos seres humanos, para poder salvar. E ele foi maltratado. E esses maus tratos era para nós recebermos esses maus tratos, e não Jesus. E ele foi condenado por causa dos nossos pecados. O que eu fiz de errado só tem perdão porque Jesus intercede por mim. E o que você também faz de errado, pensa que ninguém vê, Deus está vendo tudo. Por isso, na lição de ontem nós vimos sobre a condenação. Quando as pessoas não aceitam Jesus, rejeitam, não querem ir para o conhecimento da luz, da bondade, da vida transformada, essas pessoas continuam em trevas. Então elas não aceitam tudo isso que Jesus fez por nós. E não é preciso pagar nada por isso, porque ele fez isso porque ele nos ama. Entenderam? Então ele sofreu, ele morreu, uma morte que era nossa. E quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E qual que é essa morte? É o que a Bíblia chama de segunda morte. Por exemplo, hoje as pessoas nascem, vivem e morrem. Essa é a nossa morte natural. Quando Jesus voltar, assim como ele ressuscitou, ele vai ressuscitar aqueles que o aceitaram e mudaram de vida e obedeceram a Deus. Aqueles que não obedeceram não vão ressuscitar, certo? Então, quando Jesus levar os seus filhos, nós estaremos entre esses filhos. Faremos de tudo para isso, né, pessoal? E nós vamos, então, viver a vida eterna com Cristo. E não vamos morrer nunca mais. Agora, aquelas pessoas que não aceitaram, não quiseram, elas rejeitaram, elas fizeram a escolha delas. Mas Cristo fez tudo por elas também. Só que elas não vão para o céu. Então, elas, quando Jesus passar um tempo lá no céu com os salvos e voltar pela terceira vez, onde ele vai purificar de uma vez por toda essa terra, essas pessoas vão passar pela segunda morte. Os salvos que estiveram com Jesus, não. Então Jesus lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, foi para que nós pudéssemos ter a vida eterna e não passássemos pela segunda morte. E as pessoas que não querem saber de Deus, elas vão pagar pelos erros delas. E foi esse o objetivo da vinda de Jesus aqui nessa terra, mostrar a justiça de Deus, o amor de Deus por nós, e mostrar que tem um caminho melhor para viver de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então Jesus, ele deixou tudo no céu para vir aqui no mundo nos salvar. Então, nós devemos também ajudar pessoas interessadas, orando por elas, fazendo o nosso melhor por essas pessoas. Porém, a decisão é individual e cada um vai dar conta de si mesmo. E nós temos que tomar decisões também. E não podemos seguir os passos das pessoas que fazem o mal nesse mundo, jamais. Só que nós temos que sempre colocar isso na nossa cabeça. A pessoa é responsável pelos seus atos e ela vai pagar porque ela fez. Quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo o galardão, certo? Então Deus vai dar a vida eterna para os salvos e, infelizmente, a morte eterna para os perdidos.
E nós vamos ficando por aqui, pedindo a Deus que nos ajude a ter uma vida melhor, a ter uma vida de comunhão, a acreditar em Jesus, acreditar nas palavras que Ele nos ensinou, pedindo ao Espírito Santo que esteja sempre nos ajudando a lembrar das verdades bíblicas, para que isso também seja na nossa vida um escudo contra as tentações. Que Deus nos abençoe para isso, que vocês amanhã tenham um feliz sábado e que Deus volte logo para nos levar para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.